Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso Gender Calling, onde falamos sobre mulheres e sobre desigualdades. E falar sobre mulheres é também falar sobre a Europa, sobre a política europeia, e por isso o Gender Calling faz hoje uma parceria com a Praça do Luxemburgo, que é precisamente um projeto que discute as questões europeias rumo até junho, que é o mês em que vão acontecer as próximas eleições europeias. E por isso temos connosco hoje não uma mulher entrevistada, mas temos sim duas mulheres e um homem. Eu vou passar a apresentar o nosso painel para depois seguirmos diretamente para as perguntas. E temos aqui à minha direita, à vossa esquerda, a Leonor Caldeira, que é advogada, trabalhou numa numa sociedade de advogados em Lisboa e numa ONG de Direito do Ambiente em Bruxelas e agora dedica-se à advocacia de forma independente. Recebeu também um prémio Mandela da Associação Pró-Pública, Direito e Cidadania. Depois aqui ao meio temos o Milton Nunes, que é especialista em assuntos europeus, Policy Advisor no Parlamento Europeu há quase 20 anos. É também chefe de gabinete da presidente do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas e foi ainda assessor da eurodeputada portuguesa Edith Estrela, onde trabalhou as questões de género. E depois temos também aqui connosco a Maria Miguel Simões, que é finalista na licenciatura de Estudos Europeus, foi também membro do programa Minoria Absoluta na TSF e é muito interessada nas questões europeias e também cronista. Ora, nós estamos precisamente a gravar este episódio na Semana da Igualdade de Género, que foi instituída pelo Parlamento Europeu. Este ano é a quarta vez que esta Semana da Igualdade de Género acontece e estamos também na semana em que foi libertado o Gender Equality Index, que é um relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que nos diz, que nos traça qual é que é de facto o estado da igualdade na Europa. E vou começar por aí e por dizer que a Europa está agora com 70 pontos e, portanto, a contagem é feita dos 0 aos 100, sendo que os 100 é a perfeição, que claramente não existe, nem na Europa, nem em nenhum país chegou aos 100. A Europa, globalmente, está com 70 pontos, ponto 2, superou os 70 pontos pela primeira vez. Portugal, não vou fazer aqui uma adivinhação convosco, mas posso já passar à resposta correta, está nos 67,4 pontos e isto, em 27 países, dá a posição número 15. E depois também é uma avaliação feita por áreas, portanto, saúde, economia, etc. E a pior área em que Portugal está posicionado é na área do acesso ao poder. Portanto, o número de mulheres ministras, presidentes de Câmara, número de mulheres que estão nos boards das empresas cotadas em bolsa. E por isso eu começo por perguntar aqui já à Leonor, que tem aqui o microfone connosco, se de facto esta área do acesso ao poder era algo que antecipava que seria a pior. Sendo que a melhor é a saúde, a pior é o acesso ao poder. Ainda falta ver mulheres que mandam eleitas pelas pessoas. Olá, Catarina, e muito obrigada pelo convite. Parabéns também pelo podcast e por esta feliz parceria com a Praça do Luxemburgo. Respondendo à pergunta, surpreendida não fico, não conhecia esse aspecto em particular relativamente a Portugal, mas acho que basta estar minimamente atenta àquilo que são as eleições autárquicas e legislativas para constatar isso, ou seja, é uma coisa muito evidente que em Portugal a política parece uma coisa de homens e as mulheres é só uma minoria de mulheres que se chegam à frente e que se querem prestar a isso. Não sei exatamente porque é que ou seja, fora as razões comuns, não é, que sabemos, a confiança masculina de se arriscar para coisas onde se calhar tem mais escrutínio, tem mais posição, e as mulheres que duvidam às vezes mais de si, genericamente falando, obviamente. Duvidam mais de si, têm mais medo de se expor, de ser criticadas. Acho que isso pode ser um aspecto de socialização, da forma como nós socializamos as mulheres em Portugal, que justifica no fundo, essa timidez ou essa... E a Leonor, enquanto advogada, que também tem uma presença pública, também passou por um processo quase de libertação de algumas pressões sociais. Esta pergunta mais pessoal, mas acho que é importante para quem nos está a ouvir, que são sobretudo mulheres. Sim, eu acho que é muito diferente ter uma projeção pública fora da política,
Porque, como a minha projeção pública enquanto advogada é uma projeção pública sempre técnica. Ou seja, que já vem com essa credibilidade. Exatamente, e que eu me sinto segura. É um campo onde eu me sinto segura, portanto eu não me importo de falar sobre direito ou sobre justiça, sinto-me confortável a isso, mas a política, às vezes, como uma política tem que tocar em muitos assuntos, não é? Ou seja, claro que pode ter várias áreas de atuação, mas acho que se partirmos de uma perspectiva de insegurança feminina, podemos chegar aí. Mas sobre as mulheres no poder, sabemos também que, por outro lado, Portugal é um dos países que manda eurodeputados em percentagem de igualdade de género quase absoluta. Portugal manda 47% de mulheres, o que é perfeitamente aceitável, e, portanto, parece que há um esforço dos partidos de, no fundo, ir resgatar as poucas mulheres que existem e mandá-las para a Europa. Isso é bom. Se calhar na Europa para não ficarem mal vistos, não é? Também. Pois, claro, exato. Sim, mas isso é bom, mas que comece com isso, ou seja, que as cotas e que a ideia de igualdade de género, que comece com uma coisa formalista. Eu acho que isso é um bom ponto de partida. Começa com uma coisa formalista, tem medo de ser mal visto. Muito bem. Põe a mulher, vê que são competentes, vê que a diversidade acrescenta à competitividade, acrescenta à inovação, acrescenta ao diálogo e a partir daí depois torna-se uma coisa natural e já não é preciso esses artifícios, no fundo, essas rodinhas na bicicleta. O acesso ao poder está, de facto, desfalcado do ponto de vista da presença de mulheres, mas quando se trata de falar sobre a igualdade de género, há, de facto, uma grande maioria, quase 100% de mulheres que se posicionam. E o Milton, que está aqui também connosco, foi assessor da eurodeputado Edith Estrela, como eu disse, e trabalhou as questões de género na Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Géneros. E eu assumo que aí fosse a minoria. Portanto, enquanto homem, era a minoria numa comissão que tratava sobre a igualdade dos géneros. E eu pergunto, isso era uma questão, sentia algum tipo de comentário sobre isso, algum tipo de desconfiança também? Portanto, queremos os homens presentes, mas depois quando eles estão também, parece que não é visto de forma positiva logo à partida por algumas pessoas. Antes de mais, quero agradecer o convite. Acho que é uma sorte a praça ter a oportunidade de juntar forças com a Gender Calling e quero dar os parabéns pela tua iniciativa. Acho que é uma excelente iniciativa. Estamos hoje em Almeirim, é um dia especial e fico contente de ver esta parceria materializar-se. É verdade, eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com a eurodeputada na altura, Edith Estrela, na Comissão de Igualdade de Géneros, no Parlamento Europeu, e para mim foi um período riquíssimo em termos pessoais e profissionais. E a verdade é que eu fiz o percurso inverso da maior parte das mulheres. Basicamente, o que aconteceu foi que estava num ambiente de trabalho que tratava da igualdade de género, maioritariamente dominado pelas mulheres, porque normalmente o número de mulheres a tratar destas questões é bastante superior. E o que eu tive que fazer rapidamente foi fazer o que normalmente todas as mulheres fazem nos variados campos de atividade profissional. Foi tentar trabalhar 10 vezes mais do que habitualmente trabalhava para ser minimamente respeitado nesse âmbito, porque não é fácil num ambiente que se fala de direitos das mulheres, de violência contra as mulheres, de representatividade na política e nas empresas, sendo homem, falar destes assuntos sempre é um desafio adicional. O que fez... Quase o privilegiado a falar sobre aquilo que é o não privilégio, não é? Exatamente. Ou seja, eu senti um pouco na pele o que é o dia-a-dia das mulheres, ter que trabalhar muito mais do que estava habituado para mostrar que poderia falar desses assuntos, mesmo não sendo mulher. Maria também está aqui connosco. A Maria está a estudar estudos europeus e, por isso, também naquilo que é as aulas que está a ter, naquilo que é a experiência que está a ter também de análise à política europeia, há poucas figuras femininas à frente da política europeia. Há, assim, o nome mais recente, que de facto teve muita pujança mediática, foi o nome de Ursula von der Leyen, mas tirando a Ursula, se calhar se fizéssemos aqui um inquérito nas ruas de Portugal, para nos nomearem 5 mulheres à frente de grandes instituições europeias, seria difícil de chegarem a esse número. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, quer à praça, quer para participar aqui neste momento. Sim, de facto, em termos de matérias de mulheres na União Europeia e a dar a cara por políticas europeias, não são muitas. Acho que, se é difícil as mulheres posicionarem-se na política nacional, chegar a um patamar de política europeia ainda mais difícil, porque o trabalho tem que ser mais complexo. Primeiro, são mais temas que têm que ser dominados, é mais tempo que nós temos que nos dar ao conhecimento e a verdade é que nós ainda somos muito sobrecarregadas para o pouco tempo livre que temos, não é? Portanto, ou há uma dedicação quase exclusiva a este tipo de carreiras e a este tipo de formação, ou uma mulher comum que se interesse por temas políticos
e que tenha depois um trabalho das 9 às 6, que tenha filhos ou que seja uma trabalhadora jovem, por exemplo, estudante, acaba por não ter tempo nem para se dedicar quase a si mesma, quanto mais para a política nacional e depois estamplando para a política europeia, que é muito mais densa. Portanto, é normal que não haja tanta representatividade e depois aí também tem que haver um incentivo dos Estados, neste caso de Portugal, para que haja uma presença feminina nos nossos trabalhos europeus e nos cargos. Acho que também poderá estar relacionado, vou saber agora a vossa opinião, com alguma falta de participação ativa das mulheres. E vou dar um exemplo do contrário, de muita participação ativa. Há uns dias houve uma greve na Islândia, em que 25 mil mulheres, incluindo a primeira-ministra do país, fecharam escolas, lojas, bancos, porque decidiram não trabalhar naquele dia e, portanto, tiveram um grande impacto. Mas isto num país que já há 14 anos que é distinguido pelo Fórum Económico Mundial como o país com maior paridade de género nas várias áreas. O índice é de 91,2%, portanto estão quase nos 100%. E a Primeira-Ministra, questionada precisamente sobre o porquê de estarem a fazer esta greve, dizia que continua a haver assédio sexual, os trabalhos que são pagos de forma mais reduzida continuam a ser sobretudo de mulheres, portanto, enquanto não houver os 100%, continua a haver razão. Nós aqui em Portugal somos pouco reivindicativas e reivindicativos, mexemos-nos pouco, porque de facto nós temos números muito mais abaixo do que estes, das pessoas que estiveram a fazer greve. O que é que nos falta? Bom, se puder ter a palavra, eu acho que o que nos falta, mais do que o caráter da reivindicação, é depois ver que essa reivindicação tem frutos, ou seja, é ver que das ruas houve trabalho palpável. E eu acho que em Portugal nós ainda temos um longo caminho a fazer para que as nossas reivindicações e para que a nossa emancipação chegue de facto a uma vertente legal e seja aplicada. Os políticos não nos ouvem, é isso? Bem, é assim, as mentalidades não se mudam por decreto, mas começa também pela legislação e estávamos aqui a falar da maior participação de mulheres nas listas dos partidos e isso não surge só, e aqui discordando um pouco, não discordando, mas um pouco acrescentando ao que a Leonor estava a dizer, não parte só do facto dos partidos quererem alcançar mais votos, mas são obrigados pela lei de ter uma representatividade de mulheres ou de diferente género nas listas. 2/3, não é? Ou seja, 2/3, ou seja, há aqui uma componente muito forte de ser a lei também a ajudar a avançar com as mentalidades. E depois tudo começa pela educação. E acho que estamos a falhar na educação em Portugal, na educação para a igualdade de género. Eu tive a sorte de ter uma mãe que me alertou sempre e me diferenciou sempre para os diversos temas e tive a sorte de praticamente só trabalhar para mulheres chefes mulheres, incluindo trabalhar com temas relacionados diretamente com a igualdade de género, mas eu sinto-me um pouco privilegiado e isto não é o dia-a-dia, nem é a realidade para a maior parte dos homens, infelizmente. Aqui o papel dos homens e a ação também dos próprios homens para alertar para este tipo de situações e para lutar juntamente com as mulheres nestas greves pelos direitos das mulheres, acho que é fundamental. Aliás, no caso da Islândia, é quase irónico que o país que é considerado o país mais avançado no que toca à igualdade de género, a própria Primeira-Ministra entrou em greve para alertar para as desigualdades persistentes no país que já está mais avançado. Mas Agora, parece que a tolerância à falha dos governos é menor, por exemplo, num país como a Islândia. E só para adicionar aqui um dado que também pode ser importante para aquilo que a Leonor nos vai dizer agora, daquela que é a sua opinião. 90% dos trabalhadores na Islândia pertencem a um sindicato. E a Leonor, enquanto advogada, também tem esta percepção de as pessoas, de facto, movimentam-se, unem-se, queixam-se. Há aqui um marasmo que ainda é partilhado pela sociedade portuguesa. Sim, ou seja, há dois vetores aqui a identificar, não é? Ou seja, há a inércia feminina e há a inércia em geral. Em Portugal, a sociedade civil é muito fraca e isso está demonstrado em vários estudos, enfim, é uma coisa que é quase concebida que o terceiro setor em Portugal é fraco. As associações, as IPSS, são muito dependentes do Estado, não há muita filantropia. Até a nível de financiamento, o que depois Sim, também... principalmente a nível de financiamento, que depois, enfim, condiciona todo o trabalho que há a fazer. E, portanto, não há muito essa parte desenvolvida. E, obviamente, que isso se alastra depois para as mulheres.
E em particular, parece-me que em Portugal o feminismo não é ainda mainstream. E eu sinto que às vezes andamos numa assimetria em que há uma elite em Portugal que já se vai queixando, importando algumas queixas de fora, dos excessos do feminismo, quando depois, no dia-a-dia, a pessoa média em Portugal ainda às vezes não está sensibilizada para as coisas mais básicas. Ou seja, a mulher média em Portugal é uma mulher feminista. Eu diria que ainda não, no sentido em que eu considero feminismo. Sim, ou seja, há quase um feminismo branco de classe alta, E se for, ou da mulher seja, que quer ser CEO, mas depois esquece questões que estão muito abaixo dessas, não é? Eu ainda vou antes, ou seja, eu penso, Portugal que é um país tão envelhecido, em que a média de idades deve rondar os 40 anos, eu penso na mulher média de 40 anos e não imagino que seja sequer até o feminismo liberal branco. Eu acho que, sinceramente, parece-me que a mentalidade média, se formos ver a parte média, ainda há muitos preconceitos de género, ainda há muito, apesar de tudo é mais um papel da mulher, como dizia a Maria, enfim, isso para mim é o tema central da sobrecarga do trabalho doméstico e do trabalho reprodutivo. Ainda há muito essa ideia, não é? Embora se queixem, embora se digam, devias fazer mais para os maridos, devias fazer mais, mas acabam por ser elas a fazer e quase a aceitar isso. E depois a verem-se elas próprias como não serem sujeitas de poder e não serem sujeitas de poder de decisão e encontrarem mais no homem essa ideia de seriedade, ponderação, tomada de decisão e às vezes muito machismo entre as mulheres. Eu sinto muito isso. Há uma série de preconceitos que parece que agora deixámos de falar porque entramos aqui em dois extremos muito difíceis de gerir, não é? Aquilo que referiram até agora tem a ver com a mentalidade, mas também tem a ver com medidas, leis que podem ser aplicadas, sugeridas em proposta de lei, aliás, a nível nacional, digamos assim, portanto, por Parlamento, ou até outras medidas que podem ser aplicadas e feitas pelos governos locais, etc. E, para algumas pessoas, e se calhar para muito mais do que aquelas que nós estamos a pensar, ainda pode ser difícil de saber, de imaginar onde é que entra aqui as políticas para os direitos das mulheres a nível europeu. Portanto, que impacto é que isso tem? Eu sei o impacto que tem a minha autarquia criar uma escola ou um programa, sei que impacto é que tem o governo do país criar medidas, apoios, e que impacto é que tem o facto da União Europeia criar ou não criar certas medidas, diretivas, e a seguir já vamos à diretiva que queremos falar também. Mas como é que isto se vê na prática? Não é óbvio, pois não, Milton? Não é óbvio e até também podemos falar de bons exemplos e de boas práticas e mesmo de ter líderes mulheres em posições de destaque neste momento na União Europeia e que não falámos. E acho que é importante realçar para também promover as boas práticas. Por exemplo, acho que é positivo termos neste momento uma mulher à frente do Banco Central Europeu, que é tipicamente um cargo que foi historicamente só ocupado por homens. Temos a Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia, que é o mais semelhante que temos na União Europeia de uma primeira-ministra europeia. Temos uma presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que também, mais uma mulher, à frente de uma das principais instituições europeias. Ou seja, isto é positivo e é preciso promover o nome destas pessoas, é preciso dizer às pessoas que, entre os principais líderes, há muitas mulheres a trabalhar e a ter um papel fundamental na vida e no dia-a-dia das mulheres e de homens por toda a Europa. Volto também a dizer que uma das personagens centrais dos últimos 20 anos na política europeia também foi uma mulher, Angela Merkel. As pessoas parecem que já estão esquecidas, mas a verdade é que foi uma mulher. Só que estas mulheres, infelizmente, têm que ser super mulheres para alcançar o que alcançaram e para chegar onde chegaram. E esse é que é o problema. Não tem que ser super mulheres aquelas que têm que ascender a posições e a cargos políticos, mas toda a gente tem que ter essas condições e as mesmas oportunidades para aceder a esses cargos. E em termos de leis, convenções práticas que mexem com a nossa vida aqui em Almeirim e em qualquer parte do país e que vêm de uma iniciativa europeia? Maria. Bom, eu tenho aqui em destaque algumas iniciativas que eu acho que vieram da União Europeia, do Parlamento Europeu, boas, e acho que passaram muito ao lado em Portugal o nosso debate, porque infelizmente o nosso debate de política europeia e política externa ainda é muito fraco, mas, por exemplo, o Parlamento Europeu aprovou um conjunto de novas regras de transparência salarial e o princípio da igualdade salarial está consagrado no TFUE.
Portanto, mesmo em termos de maternidade, portanto, há uma legislação europeia que define requisitos mínimos comuns para todos os Estados-membros, incluindo o período mínimo de licença de maternidade, proteção laboral, e tudo isto é feito. O problema é que, depois na prática, como não se fala de política europeia e como as mulheres em Portugal não sentem isto, passa ao lado, mas o trabalho é feito. O problema é depois como é que ele chega aos Estados-membros e como é que ele afeta diretamente as várias mulheres dentro da União Europeia. Mas as medidas vêm daí, portanto, vêm dessa pressão também europeia. E também há uma convenção que, volta e meia, vai aparecendo nos mídias, que é a Convenção de Istambul, que já está aqui há alguns anos à volta de alguma polémica. Exatamente, à volta de alguma polémica e a marinar. Porquê, Leonor? Então, a Convenção de Istambul é uma convenção para a matéria de combate e prevenção à violência contra as mulheres. E aborda temas como a violência sexual, a violência doméstica, e estabelece um padrão que, no fundo, era suposto todos os países ratificarem e cumprirem. E a União Europeia, de facto, assinou a Convenção de Istambul, salvo erro, em 2016, e só muito recentemente é que a ratificou. Há umas semanas até. Exatamente. Sim, há umas semanas. Em Portugal, nós já cumprimos genericamente a Convenção de Istambul, à exceção da questão do crime de violação ser ou não de natureza pública ou semipública. Mas continua sem ser em Portugal? É um crime de natureza semipública, sim, portanto depende da queixa da vítima e não é qualquer terceiro, não se pode chegar a uma esquadra de polícia e queixar-se, eu sei que tal pessoa foi violada. Só para enquadrar, por exemplo, a violência doméstica é um crime público. Portanto, eu se for vizinha de alguém e estou a assistir a um episódio de violência, eu posso fazer a queixa pela pessoa. E desencadear um procedimento criminal. Exatamente. E essa diferença na violência doméstica foi revolucionária no ordenamento jurídico português. Ou seja, porque antes era o crime de natureza semipública era no fundo uma decorrência do velho provérbio entre marido e mulher não se mete a colher, e o legislador, ao mudar a natureza do crime, tornou possível a qualquer terceiro meter a colher, nomeadamente chamar a polícia, fazer queixa e iniciar um procedimento criminal contra alguém que se sabe que é agressor. Se eu estiver a ver alguém a ser violada, pronto, vamos dizer, ou se souber, eu não posso fazer a queixa pela pessoa, a não ser que a pessoa queira também... Nada pode fazer, sim. E é um tema que entre feministas é polémico. Eu sou muito favorável à alteração de regime com ressalvas muito importantes, ou seja, sempre salvaguardando a privacidade da vítima e nunca indo contra a sua vontade, mas se existirem elementos de prova que seja possível investigar e eventualmente condenar alguém que viola mais do que uma pessoa, eu entendo que é tarefa do Estado investigar esses factos e eventualmente condenar alguém por esse tipo de crime. Mas, por exemplo, a Isabel Moreira do PS é uma conhecida oponente dessa alteração porque entende que qualquer queixa de terceiro seria, no fundo, uma violação da privacidade da vítima, porque muitas vezes, enfim, nós sabemos que há um grande estigma em ser violada. A verdade é que quando a pessoa é vítima de qualquer tipo de crime, seja ele, enfim, um roubo, enfim, há quase uma ligação, uma ofensa à integridade física, sim, a pessoa queixa-se, não é? E até se sente indignada e há uma certa indignação quando se é vítima de não, isto não posso admitir isto, vou-me já queixar à polícia e vou já iniciar o procedimento criminal. Ao passo que a violação tem um estigma e tem uma carga associada muito mais pesada, de vergonha, de o que é que eu fiz para merecer isto, será que eu dei um sinal? Enfim, é uma questão complexa e que eu entendo, mas no fundo as pessoas que estão do meu lado criticam precisamente por consubstanciar uma violação da Convenção de Istambul, enfim, que agora com a diretiva temos mais um passo para concretizar isso, mas... Sim, temos agora precisamente esta diretiva de combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, que já começou a ser proposta pela Comissão Europeia em março de 2022, há mais de um ano, e só para enquadrar também, esta é a primeira legislação da União Europeia sobre violência contra as mulheres e será, à partida, adotada por todos os países-membros. Esta lei quer criminalizar crimes cometidos na União Europeia, como o assédio online, a partilha de imagens íntimas sem autorização, o incitamento online ao ódio e à violência, a mutilação genital feminina, etc. A violação é, de facto, uma das questões que ainda não reúne o consenso, porque há países que dizem que não é possível regular questões como, por exemplo, o consentimento, não é? Como é que nós regulamos aquilo que é violação e para isso temos que decidir o que é consentimento, que tipo de enquadramento é que criamos para definir isso. Mas, só para explicar aqui o processo, portanto, esta diretiva é proposta pela Comissão Europeia, mas depois tem que ser aprovada
no Parlamento Europeu, mas tem que passar antes ainda pelo Conselho da União Europeia. E aí tem a opinião, tem o veredicto dos chefes de Estado dos países. E, portanto, sendo uma legislação europeia, que o é também uma legislação que vai contar com a aprovação ou com a reprovação dos próprios chefes de Estado. E isto, sendo questões relacionadas com mulheres, mexe também com as suas próprias convicções, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Portanto, nunca é 100% limpo no sentido de aquilo que é realmente relevante, não. Também mexe com aquelas que são as minhas opiniões. E isto pode ser aqui uma questão que pode ter muito impacto depois na aprovação ou na reprovação, certo, Milton? Sim, completamente verdade. E para acrescentar que a Comissão Europeia não apresentou esta proposta por iniciativa, obviamente, de acordo com os tratados, foi a iniciativa da Comissão Europeia, com uma forte pressão do Parlamento Europeu. E aqui o trabalho do Parlamento Europeu, que durante anos aprovou resoluções a pedir uma diretiva sobre a violência de género, violência doméstica, e eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição e de trabalhar diretamente para uma das pessoas que mais pressão fez sobre a atual Presidente da Comissão Europeia para que esta diretiva conhecesse a luz do dia. Ainda não está aprovada, como muito bem disseste, neste momento o Parlamento Europeu, mais progressista, já apresentou a sua opinião, está neste momento a ser negociada entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, que representa os Estados-membros da União Europeia, e a opinião é diversa entre os diferentes países e, como tu disseste e muito bem, depende de qual é o governo que está em funções. Se é mais conservador, se é mais Da progressista. ideologia do governo em funções, depende das próprias práticas e tradições nesses Estados-membros, e a verdade é que estamos muito longe ainda de adotar essa diretiva, e uma das principais questões é, efetivamente, o reconhecimento da violação como crime público nos 27 Estados-membros. É triste que seja mais fácil aprovar e chegar a acordo sobre a harmonização de temas relacionados com o mercado interno ou com serviços financeiros, e quando chegamos a direitos fundamentais haja esta dificuldade e esta montanha de burocracia para evitar que uma mulher em qualquer Estado-membro da União Europeia tenha os mesmos direitos. Essa é uma questão importante e também tem a ver com aquilo que eu referi há pouco, que é as pessoas que estão a ouvir as notícias sobre esta diretiva podem estar a pensar, de facto, como é que essa diretiva depois é aplicada na prática, na nossa vida aqui em Portugal. E tem a ver com isto, portanto, tal como nós temos uma moeda única e circulamos na União Europeia com euros, aqui também, se esta legislação for aprovada, aquilo que for definido aqui, tanto é aplicável em Portugal, como é na Croácia, como é na Suécia, como é na Irlanda, exatamente, tem que ser transposta. Mas isso faz com que, se eu for atacada, se eu sofrer qualquer uma violação, que seja, caso a violação passe, não é? Num outro país, portanto, eu sei que estou defendida, porque sei que a legislação foi transposta e aplicada. Sim, isso o ideal é que haja uma coesão nas respostas e que todos os Estados-membros atuem na mesma forma. O problema é que isso não acontece hoje em dia na União Europeia e eu acho que vai ser mesmo muito difícil que isso aconteça, e eu dou o exemplo do aborto na Polónia. Nós nunca na vida acharíamos que aquilo fosse acontecer e aconteceu. E não houve quase nada a impedir... Aquilo que explica-nos só. Portanto, a questão do impedimento ao acesso livre ao aborto na Polónia, que, se não estou em erro, só é permitido em casos de violação, incesto ou perigo de vida para a mãe e para o feto. Portanto, nós nunca pensámos que íamos ver isto na União Europeia. E aí está a acontecer, aconteceu em 2021, foi polémico. Portanto, as mulheres na Polónia não estão da mesma forma salvaguardadas como as mulheres em Portugal. E enquanto houver esta diferença de atuação, enquanto isto for permitido para os Estados-membros da União Europeia, uma mulher na Polónia não vai ter a mesma segurança que uma mulher em Portugal. Não vou também pegar na questão holandesa com a prostituição, portanto, a prostituição é vista num país da União Europeia de uma forma muito diferente que no resto dos países e, portanto, enquanto nós não tivermos, lá está, um projeto ou um documento, como é o caso da Convenção de Istambul, que esteja a ser firme e a atuar e que os Estados-membros a ponham em prática, nós vamos ter sempre mulheres em pé de desigualdade nos Estados-membros. Isto leva-me também aqui a um comentário com a vossa opinião, que é, nós ainda temos muito pouco conhecimento dos nossos direitos e as mulheres têm muito pouco conhecimento sobre aquelas que são os seus direitos, não é?
Sim, há genericamente muita iliteracia jurídica, não no sentido técnico ou jurídico falando, mas no sentido dos direitos civis e políticos. E vê isto não na é? prática, não é, Leonor? Exatamente. Que as pessoas, que as pessoas se Não, surpreendem às vezes com aquilo que, Sim, que diz. é muito interessante, ver o tipo de situações em que há quase um instinto, mesmo se a pessoa for completamente leiga, em que a pessoa sabe que tem um direito que foi violado. Há situações que são de tão óbvias e de tão gritantes que a pessoa sente, mesmo não sabendo nada de direito e mesmo falando com um advogado pela primeira vez. É muito interessante ver isso com clientes em que as pessoas sentem: eu não sei qual é que é a lei, eu não sei qual é que é o caminho, mas eu sei que aquilo que aconteceu comigo é uma injustiça. E então está quase numa concepção coletiva do justo e do injusto. Mas isto é só nos casos completamente óbvios e evidentes. Depois há um mar de cinzentos em que as pessoas, principalmente as mulheres, têm direitos e têm recursos, e, enfim, no campo do acesso à justiça ainda há muito para fazer, porque, enfim, não queria reconduzir as coisas para o campo nacional, mas a verdade é que a União Europeia também se preocupa muito com o acesso à justiça, e o acesso à justiça em Portugal é um problema muito sério, porque das duas uma, ou a pessoa vive na indigência e tem acesso ao apoio judiciário, ou então tem que pagar um advogado do seu próprio bolso, e nem sempre é barato, como sabemos. E é, de facto, o advogado é aquilo que desbloqueia o acesso ao conhecimento sobre os nossos direitos. Enquanto não tivermos maior literacia jurídica na escola pública ou enfim, ou até próprio da comunicação social ou de um terceiro setor que faça esse trabalho, enquanto não existir, quase aquilo que eu sinto é que o conhecimento está concentrado nos advogados. E enquanto não se democratizar o acesso à justiça, temos sempre quase num cofre. Temos os advogados e as advogadas para nos defender e temos também os nossos direitos, como o direito a votar, e por isso, antes de passar aqui às perguntas rápidas que eu faço sempre no final do podcast, queria que me dissesses, e já que temos aqui o Milton com o microfone na mão, especificamente para as mulheres, que é para quem estamos a falar, razões para não falhar as eleições de junho. Muito simples. Antes de mais, não deixar na mão dos homens a decisão do seu futuro. A participação feminina tem que ser assegurada também por uma questão democrática na representação dos seus direitos no que toca à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu e à representatividade das políticas no Parlamento Europeu. A grande diferença é que, por exemplo, quando nós falamos da diretiva sobre a violência de género, é que o facto do Parlamento Europeu, neste momento, ter uma maioria ainda mais progressista do que conservadora, facilita, por exemplo, o avanço deste tipo de políticas e de medidas muito concretas que alteram completamente a vida das pessoas. Como isto, já falámos também aqui da diretiva da transparência salarial, que é fundamental para finalmente rebentarmos com os telhados de vidro no que toca à remuneração e à diferença de remuneração entre homens e mulheres, e isto depende de quem é a pessoa eleita que representa este tipo de agenda no Parlamento Europeu. Portanto, é fundamental que as pessoas se informem de quem é que são os partidos que defendem esta agenda. Normalmente, diria, não quero aqui puxar a brasa à minha sardinha, mas o centro-esquerda normalmente está associado a avanços mais progressistas no que toca à igualdade de género, mas isto é fundamental, a análise do programa de cada candidato para saber o que é que propõe, efetivamente, para avançar nesta questão que é fundamental para a nossa própria civilização. Eu sou das pessoas que adora votar. Maria, também és essa pessoa? Sim, desde que tenho a possibilidade, nunca falhei um voto e não conto falhar, pelo menos. Não é? Eu estou aqui a misturar tu com você, mas pronto, pode ser agora tu para todos, sim. Leonor, também sempre, sendo advogada, então, não falhas a uma eleição, espero. Mas eu conheço vários advogados que falham, portanto não é nenhuma garantia de participação cívica, mas eu não falho. Falhei uma vez em Londres, em que fui à embaixada e apresentei uma carta a dizer: eu estudo aqui e tenho um mestrado, e eles: não, sem o cartão de cidadão não podes fazer nada, e eu esqueci-me do cartão de cidadão em casa e nunca me hei de perdoar. Mas fora isso, adoro votar, para mim é dia de festa. Sim. Completamente, vou em família, vou com os amigos ao posto sim. de local, e depois fazemos sempre serões a ver não é? E revelam quem é que votaram? Dia de eleições é um dia. Mas revelam quem é que social. votaram? Supostamente não se pode revelar, não é? Eu revelo, não tenho problema. Claro. Acho que o segredo é uma opção, não é uma obrigação. Claro, exatamente. Então, para terminar, vamos aqui às perguntas rápidas que eu faço sempre no final do podcast. E a primeira é: qual é que foi o último livro que leram ou filme que viram e que vos marcou? Se tiver assim este impacto mais social, melhor ainda.
Só para dizer que eu fiz 3.000 quilómetros para votar contra o Marcelo Rebelo de Sousa. Só Ok. queria aqui deixar claro, antes de passar ao filme, o último filme que eu vi, Jojo Rabbit, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, humor negro, excelente, faz um bom retrato de como surgiu a Segunda Guerra Mundial e as semelhanças, algumas semelhanças da aparição de alguns extremismos contemporâneos que facilmente dá para perceber que provavelmente estamos a reviver a história, mas de forma diferente. Sobre o livro que eu li recentemente. Era só um livro ou filme? Já está. Já disse o filme. Vamos lá, vamos à Maria. Bom, eu vou ser muito clichê comercial, não só pelo filme, mas pelo momento. Eu acho que a Barbie foi um momento marcante na vida, pelo menos na minha vida foi, em termos de cinema e de conteúdo. Foi um dia em que eu fui ao cinema com as minhas amigas, eram essencialmente um público feminino, mães com filhas a ver os filmes, mães com filhas adolescentes também a ver o filme. Portanto, eu acho que foi ali um momento de união muito bonito. Agora, a mensagem que o filme passa também teve as suas críticas, que são válidas, mas acho que foi um momento genuinamente bonito em que eu saí do cinema a pensar, eu estou mesmo contente por ser mulher, por ter as minhas amigas aqui, por estar a ver estas mães com estas filhas rodeadas de ver um filme e partilhar o mesmo sentimento. Foi muito bonito. Viste o filme da Barbie, Leonor? Vi e senti exatamente o mesmo. Sim, eu também vi. Foi uma celebração da feminilidade, Sim. sem dúvida. Mas esta semana acho que vale a pena recordar o livro de memórias da Margarida Tengarrinha, que nos deixou esta semana, conhecida ativista comunista que viveu na clandestinidade, que contribuiu ativamente para a construção da democracia portuguesa e combateu a ditadura, e acho que é uma ótima altura para rever as suas memórias e não a esquecer. Muito bem. Qual é que é a aplicação de telemóvel que mais usam? E porquê? Eu, neste Mas momento, eu quero verdade aqui. Estou no TikTok mais tempo do que gostaria. Eu, infelizmente, o WhatsApp, porque os meus colegas de trabalho não me param de chatear através do WhatsApp, é a minha principal ferramenta de trabalho, mais do que o e-mail neste momento. Eu assumo culpada, a minha é o Twitter. Não tenho grande orgulho, mas é a forma rápida de obter informação, uma forma rápida de debate também, com toda a toxicidade que nós já discutimos aqui em off. Acho que, se for bem emprega, é uma rede social que abre muitas portas de uma forma diferente e que impulsiona jovens e opiniões também de uma forma diferente. Uns concordam que é uma forma boa, outros discordam, mas é o Twitter. Prefere o pôr do sol ou o nascer do sol? Eu fiz 30 anos este ano e ainda não domino a arte de acordar cedo, portanto, para mim é o pôr do sol. O Milton é pai de 2 crianças, deve dominar essa arte de... Domino, mas o nascer do sol, para mim, depois de uma noite bem passada, não tem igual. Ok. Eu acho que não há nada melhor que ver o pôr do sol ao fim do dia de trabalho, beber um copo com os amigos, ou... Acho que é o pôr do sol, sem dúvida, sim. Muito bem, deixem um conselho para conseguirmos também ter esta ambição pública de nos afirmarmos enquanto cidadãos interessados, a quem nos está a ouvir, e cidadãs, neste caso. Bom, se me permitem, da minha pouca experiência de vida, o conselho que eu dou, principalmente às mulheres, raparigas que estejam a assistir a isto, é nunca desistir. Isto é muito clichê, mas nunca desistir e insistir muito, muito, muito. Quando as portas fecham, quando dizem que não somos capazes, que não vamos conseguir porque nos aconteceu isto ou aquilo, nós somos vítimas das nossas circunstâncias, mas temos de ir buscar força onde eu acho que só as mulheres conseguem ir buscar para não desistir. É mesmo esse conselho que eu deixo. O meu conselho é que, quando pensarem que se calhar não devem falar, falem. Porque muitas vezes eu tenho a oportunidade de presidir a reuniões e que, basicamente, eu tenho que calar os homens sobre as explicações que normalmente uma mulher consegue... Uma coisa que falam durante 10 minutos, uma mulher normalmente consegue dizê-lo em 30 segundos. E, quando tiverem dúvidas se devem falar ou não, falem e participem. Esta questão também da confiança, não é, Sim, Leonor? sim, eu acho que é muito importante escutar dentro de nós aquilo que nos desperta interesse. Muitas vezes há o sentido de reprimir o nosso interesse porque há coisas mais importantes ou há coisas mais interessantes, quando, na verdade, se a pessoa tem um interesse genuíno em algum tema, deve aprofundá-lo e
e deve ler mais sobre isso, investigar mais sobre isso e depois falar sobre ele e prestar muita atenção àquilo que nos interessa, porque de facto nem todas as mulheres são feministas ou se interessam pela igualdade de género, mas interessam-se por outras coisas. E podemos também ter várias facetas, não é? Exatamente. Ser experts em política internacional e ter outros interesses mais diversificados. Obrigada, Leonor, Obrigada. Milton e Maria. Foi mais um Obrigado, eu. episódio do nosso Obrigada também. podcast Gender Calling. Podem também ver o vídeo no YouTube e até ao próximo episódio. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues, sempre aqui para vos dar as melhores histórias e os melhores entrevistados e entrevistadas. Obrigada.